Primeiramente, o que é a internacionalização? Vamos lá, a gente precisa de fazer algumas perguntas antes de começar esse curso. Afinal, você tem alguma razão por trás, né, em tê-lo adquirido. Por exemplo, pense comigo, atualmente, você tem o direito de ir e vir? Você tem, mas ele está um pouco sempre sob constante ameaça. Ainda mais na política como ela se dá hoje em dia, ou seja, uma geopolítica muito extrema, em que nós não vemos mais uma esquerda e direita em contrastes amigáveis, porém em termos bastante belicosos uma contra a outra, por razões bastante efêmeras, vemos que cada vez mais é fácil com que, por qualquer coisa, uma pessoa perca a sua liberdade. Um caso recente é o caso do Monark, por exemplo, que foi censurado por falar contra o ministro Alexandre de Moraes no Twitter, ou o caso do Alan dos Santos. Ou seja, é uma ditadura que não se dá explicitamente nos seus moldes, ainda assim é um perigo constante, né. Haja vista também a perseguição contra e a investigação contra um próprio padre, não é, que ocorreu recentemente, o padre José Eduardo. Então ficamos pensando que, bem, se pensar por mais de um tempo, você verá que na realidade você tem um direito de ir e vir precário, um direito de ir e vir que ele está sempre sob a constante, que é a vontade de burocratas, tecnocratas e pessoas afins, ao menos na maioria dos países, e em vista disso, está cada vez mais difícil poder afirmar com tranquilidade de consciência que não, não, eu tenho liberdade de ir e vir, né. Assim, é uma pergunta feita, questionamentos feitos, prosseguimos. Você pode realmente expressar o que você pensa? Entrando já. Sim, de certo modo sim, poder você pode, mas não é? Como diria Salazar, uns mandam, outros obedecem, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é simples assim. Poder expressar você pode, ainda assim, não sem que graves consequências venham em decorrência do que você expresse. Você realmente é dono do seu patrimônio? Essa é uma boa pergunta. Afinal, se lembrarmos da época do Collor, os confiscos que se deram nas poupanças das pessoas que tinham guardadas, quantos casos nós não conhecemos em que muitos com informações privilegiadas enriqueceram, porque tiraram dinheiro antes, e os menos favorecidos, sobretudo de conhecimento de informação, por isso que estamos aqui, não antecipando uma crise, não antecipando essa tomada drástica de ação da parte do governo, este confisco, perderam, se não tudo, boa parte do que possuíam. Então, é uma boa pergunta, ainda mais no governo que nós estamos atualmente, fica um questionamento com impostos atrás de impostos, com ameaça atrás de ameaças, a propriedade privada está cada vez mais sob constante ameaça. Assim, uma propriedade privada legítima, justa, ela se vê ameaçada, não é? Ou seja, os seus esforços podem deixar de ser recompensados num longo prazo, na medida súbita em que um governante pense bem que tomar uma tal medida, não é, possa beneficiá-lo ou beneficiar o partido que o apoia, ou enfim, e assim vemos o caso do MST com confiscos de terras, vemos o caso do confisco já mencionado, e o que o futuro nos reserva é uma ótima pergunta no que toca o Brasil especialmente, porque trabalhando no mercado imobiliário sobretudo, é muito perceptível que antes da posse do governo Lula, não aqui entrando nos méritos se ele agiu bem ou mal, não é nem o que ele fez ou deixou de fazer, porém apenas o medo da tomada de posse dele, alguns já podem até estar cientes disso, né, criou uma diminuição na compra dos brasileiros, sobretudo de imóveis, em pelo menos, na minha percepção, de 50 a 80%. Porque a melhor época para vender o imóvel era a época do Covid, justamente que as pessoas começavam a deixar de pernoitar nas suas casas, por assim dizer, ou seja, tinham mais tempo para ficar em casa e elas olhavam: "Ah não, a parede ela tem defeitos. Ah não, eu percebo que o meu apartamento ele não tem uma área de lazer". Eles começam a se sentir mais necessidades, porque eles passavam a estar mais tempo em casa. Não usando apenas a casa como um dormitório, né. Ainda assim, depois da posse do Lula e na realidade mesmo antes, em novembro, quando se deu a sua vitória às corrida presidencial,
as pessoas pararam de comprar. Não é nem então pelo que ele fez ou deixou de fazer ou ainda fará, só que o medo, isso se refletindo tanto nos nativos, né, dos povos brasileiros, nos locais, quanto internacional, pode ser calculado, ele é muito grande. As pessoas estão com medo da seguridade da nossa moeda, tanto que o Brasil foi a pior moeda, com o pior desempenho neste ano e no ano passado. Assim, nós podemos nos questionar sobre até quanto tempo este navio pode continuar sem afundar, porque as pessoas têm medo, elas já tira aquelas que tinham mais condições, já colocaram uma boa parte do patrimônio em holdings, já colocaram no Paraguai, no Panamá, já exportaram para a Suíça, porém não permaneceu no Brasil. E aqueles que têm dinheiro no Brasil não gastam porque têm medo do futuro. Então, vivemos sob essa inseguridade a respeito do nosso patrimônio, que é uma ótima pergunta, um ótimo questionamento a ser feito, e mais uma necessidade, um problema que o curso vem justamente para buscar solucionar. Sempre dúvidas em particular podem ser perguntadas nos comentários do curso, no próprio grupo do WhatsApp, enfim, sem problemas. Ainda assim, são questionamentos que é bom ponderarmos a respeito do futuro do Brasil e, então, para que vocês possam medir a velocidade com a qual vão tomar as decisões que vocês têm que tomar, né? E o quanto antes, melhor. Então, as últimas perguntas, apesar da última já ter sido feita, seria se você tem verdadeira posse dos seus filhos e se você tem posse da sua saúde. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos os casos das vacinas da Covid e nós vemos que em muitos estados do Brasil, poucos na verdade, aprovaram homeschooling, por exemplo, e assim há uma grande sanção, uma perseguição contra muitas pessoas, não apenas do Brasil, mesmo em França, conheço vários casos de casais que eles não podem dar homeschooling para os seus filhos sem sofrer perseguição do Estado, e por isso, conheço até um casal particular que se mudou para o Brasil. Ainda assim, justamente por ser um casal estrangeiro, não sofrem tanta vista grossa do governo. Porém, é uma grande situação, né? E temos um curso especialmente feito, inclusive não por mim, porém pela, por outros professores na escola que tratam e são especialistas em homeschooling. Então, bom conferir, não é? Ainda assim, não apenas o homeschooling, porém, não é? O Estado ele tem uma agenda, um interesse por trás que ele tem que manter, porque ele precisa criar eleitores, sobretudo o partido atual precisa criar eleitores para se manter no poder, então eles precisam tomar conta das escolas, precisam ocupar os lugares que influenciam as famílias do futuro, as gerações do futuro, para que pensem conforme a agenda deles. Então, é bom sempre pensar se você é o principal formador do imaginário do seu filho, ou se não é o Estado, ou se não é um terceiro. Qual o interesse por trás disso? E na atual conjuntura do Brasil, nós vemos que há vários fatores tripidando uns dos outros, de modo que a influência dos pais diminua gradualmente. E as possibilidades do homeschooling expandir não parecem das melhores. Pelo contrário, em medo de poder ter uma educação, uma escola católica, são coisas raríssimas. E sobre a saúde, bem, repetindo, porém concluindo, a questão do próprio Covid, ele acelerou umas ele acelerou um processo de centralização do poder muito rápido. Ao mesmo tempo que as coisas se tornaram digitais, elas se tornaram mais auditáveis, mais controláveis. O próprio Drex agora é um projeto que o governo faz de uma moeda centralizada pelo governo, que demonstra precisamente que essa tomada, essa centralização completa do poder está evoluindo cada vez mais e a passos largos, de modo que nós não temos um horizonte muito bom, ao menos ao meu ver, para o futuro. Então, por isso, cabe se precaver de tudo aquilo que foi dito. Portanto, essa foi a primeira aula, uma aula introdutória, colocando questionamentos, colocando realmente perguntas para lhe fazer pensar, porque quanto mais você pensar, mais entender o problema, mais rápida será a sua tomada de decisão. E eu recomendo que seja o quanto antes.